todos com a bênção de Deus, amém? Amém? Abra sua Bíblia comigo, no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia. Nós vamos estar lendo dois trechos da Bíblia. O primeiro está em Êxodo capítulo 12, de 37 a 41. E o segundo, ainda no Êxodo capítulo 13, de 17 ao 22. E o tema da mensagem de hoje é o caminho da confiança em Deus. Amém? Fala comigo, eu preciso, mais forte, fala, eu preciso confiar em Deus. Essa última canção aqui não foi eu que escolheu, e quando foi escolhida eu não tinha ainda preparado a mensagem que seria à noite. Deus casou, deu certinho aí, que o nosso Deus ele é poderoso e precisamos confiar nesta palavra. Livro de Êxodo, capítulo de número 12, de 37 a 41, diz assim a palavra do Senhor: Assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais, e cozeram bolos asmos de massa que levaram do Egito, pois não se tinha levedado, porque foram lançados fora do Egito. Não puderam deter-se, não haviam preparado para si provisões. Ora, o tempo em que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram do Egito. Capítulo 13, versículo 17 a 22, assim: Tendo o Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, pelo mar vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois este havia feito aos filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus nos visitará, daqui, pois, levai conosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, e nem a coluna de fogo durante a noite. Feche seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer, louvar o teu santo nome. Queremos orar, meu Deus e meu Pai, a ti, e pedir a tua bênção, a tua graça nesta noite. Que o Senhor continue falando conosco, Pai, nesse segundo dia dos 12 dias. Queremos aqui, ó Pai, exercitar a nossa fé, a nossa ousadia, a nossa determinação. Por isso, fala conosco, nos orienta, nos leva pelo melhor caminho, Pai. Nós oramos te agradecendo em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Podemos assentar todos em nome de Jesus. Nós estamos aí trilhando um caminho muito interessante que Deus tem nos levado. E como eu disse ontem, a primeira mensagem nortearia todas as outras mensagens que nós vamos estar ministrando em cima deste altar. E Deus me levou a trilhar um caminho. Ontem nós trilhamos um caminho que é o caminho da intimidade com Deus. E eu falei ontem que nós vamos viver, e a nossa família será verdadeiramente uma família inabalável. Mas para que a nossa família seja inabalável, é necessário que nós tenhamos um ano inabalável. E para que o nosso ano inabalável possa ser, precisamos ser pessoas inabaláveis. E para sermos pessoas inabaláveis, precisamos começar o caminho da intimidade com Deus. E hoje eu quero falar sobre o caminho da confiança. O caminho da confiança em Deus. E quando nós falamos em intimidade, quando nós falamos em confiança, não tem como tirar Moisés. Não tem como tirar o povo de Israel. Não tem como. Principalmente no fator confiança. Quando você pega a Bíblia Sagrada, você vai ver que antes do povo de Israel experimentar confiar em Deus, nós tivemos outros homens que precisaram confiar em Deus.
Nós tivemos, por exemplo, um homem chamado Abraão. Ele teve que confiar em Deus. A Bíblia Sagrada diz que Deus chega para Abraão, em Gênesis capítulo 12, diz: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Abraão teve que exercer a fé e a confiança em Deus. Ele não conhecia Deus direito, ele só conhecia Deus de ouvir falar. E de repente Deus se manifesta e faz essa ousadia com ele, dizendo: olha, você precisa sair daqui, eu vou te abençoar, eu vou te prosperar, você vai ser diferente, sobre você todas as nações, todas as famílias das nações serão benditas, mas é necessário você confiar em mim, é necessário você sair da sua terra, onde você tem aí a sua zona de conforto, é necessário você sair do lado da tua parentela, onde você tem pessoas que podem te ajudar, é necessário que você vá para um lugar que você não conhece, para poder depender de mim. Essa foi a promessa, e esse foi o desafio colocado diante de Abraão, e a Bíblia diz que Abraão aceitou o desafio, e nós estamos falando sobre Abraão hoje. Nós podemos ver também um camarada que experimentou confiar em Deus, que foi José do Egito. José do Egito um dia ousou sonhar, e no sonho dele ele confia em Deus. Ele passa por problemas, por adversidades, ele é vendido pelos seus próprios irmãos, dado como morto para o seu pai. Ele vai para a casa de Potifar, chega lá, em vez dele vilipendiar a mulher que vai vilipendiar ele, verdadeiramente faz com que ele saia corrido de lá e vá para a cadeia. Dentro da cadeia Deus honra, e ele começa a visualizar, a ter visões, e dentro desta cadeia, a minha Bíblia diz que ele sai, e da cadeia ele começa a ir para o trono, ele começa praticamente a reinar. José do Egito, esse camarada que ele não era do Egito, mas ele estava no Egito. Tanto é que o texto que nós acabamos de ler agora, quando o povo de Israel sai do Egito, havia uma orientação por parte de José. José não queria nem que os ossos dele ficassem no Egito, porque Egito fala de prisão, fala de escravidão. Ainda que José tenha vivido bons dias lá, mas ele não queria ficar lá. A orientação dele é: o dia que vocês saírem daqui, leve os meus ossos com vocês, porque nem os meus ossos eu quero que fique aqui, porque Deus, eu sei que vai visitar vocês, eu sei que Deus vai fazer a diferença. Então José confiava em Deus. E aí de repente, nós lemos o texto agora, o povo de Israel tem que começar a confiar em Deus, porque Deus os tira de um lugar aparentemente tranquilo, para eles aparentemente tranquilo, estava sob o jugo de Faraó, mas lá tinham que comer, lá tinham que beber, e de repente Deus levanta um homem, com esse homem faz com que ele comece a trilhar um caminho complicado, que é o caminho do deserto, e no caminho do deserto, teve que haver confiança. No caminho do deserto, eles tiveram que confiar em Deus, ainda que eles falharam nesse quesito, e é por isso que nós estamos falando sobre eles nesta noite, porque eles falharam. Eles falharam no quesito confiar em Deus. E quantos de nós não temos falhado nesse quesito? Quantos de nós não temos confiado em Deus como deveríamos confiar? Esse ano, que é um ano inabalável, da família inabalável, da pessoa inabalável, mais do que nunca, nós temos que confiar em Deus, colocar a nossa confiança totalmente em Deus. Não podemos confiar em mais nada. Agora há pouco, eu não sei qual foi o resultado aí, mas final do ano, muita gente ficou rico. Muita gente ficou rico durante uma semana. Quando chegou o resultado da Mega Sena, várias pessoas ficaram pobres. Eu não sei quantos ganharam, na Mega Sena, mas as pessoas confiam que o dinheiro da Mega Sena pode mudar a vida delas, e joga. Cristãos, alguns deles jogam também. Ainda que a nossa sorte, nós não dependemos de loteria, nós dependemos do Senhor nosso Deus. Amém? Dependemos de Deus, somos dependentes totalmente desse Deus, que é um Deus da nossa vida, e nós precisamos confiar nele, porque a ilusão aí fora é muito grande. Eu estava na lotérica dias atrás, não jogando, mas eu estava lá para poder pagar umas contas, e eu estou lá, e eu ouvia aquele pessoal tudo, sabe, não, porque se eu ganhar, eu já visualizou a casa que ia comprar, o carro que ia comprar, e não sei o que, eu falei, meu Deus do céu, quanta ilusão.
Quanta ilusão! E vive essa ilusão por algum tempo, por algum período, uma semana, algum que joga mais perto, 2, 3 dias, fica angustiado, não vê a hora de ver o resultado, e quando vê o resultado, volta a ser pobre, mais do que estava antes, porque gastou um dinheiro, confiando na loteria, confiando na Mega Sena. A nossa confiança não está nisso, meu irmão. A nossa confiança consiste em confiar num Deus que não nos desampara nos momentos ruins e está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A nossa confiança é essa. Agora, eu quero traçar aqui o que acontece na vida de uma pessoa, na vida de um povo, quando não confia em Deus. O que acontece? O que acontece na vida de uma pessoa, de um povo, de uma família que não confia em Deus? Primeiro, quem não confia em Deus, ou quando nós não confiamos em Deus, nós ficamos agarrados ao passado. Fala assim comigo, passado, mais forte, fala, passado, já passou. Passado já passou, passado já foi. Olha só o que diz aqui Êxodo, capítulo 10, capítulo 14, versículo 10 a 12, diz assim, ó: e chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: será por não haver sepulcro no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que dizemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Eles mal tinham saído do Egito e já estavam com saudade do Egito. Eles mal tinham saído do passado e já estavam com saudade do passado. Já estavam achando que o passado era melhor do que o dia de hoje. Tem gente que já entrou em 2016 achando que 2015 já está melhor do que 2016. Tem gente que está agarrado lá no passado, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, preso a algo que não traz mais nada. Tem um ditado popular que diz que águas passadas não rolam moinhos. Passou, não tem o que fazer. E às vezes nós não confiamos em Deus, e porque nós não confiamos em Deus, nós estamos presos, agarrados a um passado que talvez foi um passado glamuroso, a um passado que talvez foi um passado legal. Nem todo passado é ruim, ainda que a nossa mente, quando reporta ao passado, sempre é coisas ruins. Dificilmente você traz alguma coisa do passado boa. Às vezes você começa na coisa boa e depois acaba na coisa ruim, a coisa acaba complicando. Então nós não podemos ficar agarrados no passado. Se nós cremos em Deus, se nós confiamos em Deus, nós não podemos ficar agarrados ao passado. Ao contrário, precisamos olhar para frente, viver intensamente o dia de hoje, acreditando que o nosso Deus já proveu para o dia de amanhã, em nome de Jesus. Não fique agarrado no passado. O passado é complicado. O passado traz lembranças e traz coisas que você fica armazenando, arquitetando e tal. O passado foi. O passado é tão sério que o próprio Deus diz assim: olha, dos teus pecados eu não me lembrarei jamais. O teu pecado está no passado. O que você fez de ruim está no passado, não está no dia de hoje, não está agora, já foi, já acabou. Por isso, levante a tua cabeça e vá em frente. Quantas famílias, quantos casais complicados, porque vivem presos a um passado. Quantas famílias, casais que um fica jogando na cara do outro, coisa que aconteceu há 10 anos atrás, há 8 anos atrás, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, aí de repente qualquer discussão já vem: você lembra o que você fez comigo? Você pode ter esquecido, porque quem bate esquece, mas quem apanha lembra. A gente usa essa expressão ainda. Meu irmão, para com isso. Passou, já foi. Não comprometa o teu presente com o passado. Não comprometa. Esse povo aqui estava comprometendo o presente. Eles tinham algo maravilhoso pela frente, mas eles estavam preocupados com o que deixou lá atrás. O que ficou para trás, ficou. Levante a tua cabeça, olha para frente, encara o dia de hoje como o último dia da tua vida.
Encare, a Bíblia diz que basta o seu próprio mal a cada dia. Encare o dia de hoje. Não fica preso ao passado, não fique trazendo as coisas lá de trás para o dia de hoje. Não. Porque duas coisas acontecem no passado. Às vezes a gente vive vivendo, deu até a redundância aqui, a gente vive trazendo coisas boas. A gente diz assim, mas lá em 1900 lá vai fumaça, mas era tão bom viver, nossa, eu tinha isso, eu tinha aquilo outro, e quando coloca os pés no chão se frustra. Ou outro fica vivendo a vida inteira uma vida de derrota. Porque se eu tivesse feito, porque irmão, para com isso. Eu vivi dentro da casa do meu pai até os 24 anos, quando eu casei. 24? Foi? 24, quando eu casei. 23 que eu casei. Casei em 89, 23 anos. Estava 23 anos porque na casa do meu pai. E meu pai foi um camarada que muito dinheiro, muito bom. 73, 75, meu pai tinha Kombi, meu pai tinha 2 Brasília, meu pai tinha um Fuscão da hora. Para quem é da época sabe o que é Kombi, sabe o que é Brasília, sabe o que é Fusca. Tudo da hora, a melhor casa do bairro, uma empresa de construtora, e bombando, fazendo Banco do Brasil no Brasil inteiro, e aquela coisa toda tal. Mas depois, quando eu fui vivendo o tempo, ele acabou falindo, acabou ficando sem nada, acabou voltando a trabalhar empregado. E a vida inteira, enquanto eu estava na casa do meu pai, eu ouvia meu pai trazendo o passado para o presente. Cansei de ver ele se frustrar, cansei de ver ele triste. Meu irmão, eu decidi na minha vida, isso não é vida para mim, a minha vida é diferente, eu não quero viver de passado, acabou, foi. Meu irmão, vou dizer uma coisa para você, o passado foi ontem, amém ou não amém? Passado foi ontem, meu irmão, acabou, você não tem como trazer o dia de ontem para resolver o problema do dia de hoje, não tem como, acabou. Então é viver o dia de hoje. Se você confia em Deus, você confia que Ele tem o melhor para você amanhã, em nome de Jesus. Segundo, quando nós não confiamos em Deus, nós não aceitamos as privações e as adversidades da jornada. Nós não queremos sofrer. Quem gosta de sofrer diz amém, glória a Deus aí. Ninguém gosta. Ninguém gosta. Olha só o que diz aqui, Êxodo 15, 22 a 27. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Fala comigo assim, 3 dias e não acharam água. Afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, e por isso chamou-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou a Moisés as águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenança, e ali os provou, e disse, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto perante aos teus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardarem todos os teus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das quais eu enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde haviam 12 fontes de água, 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Meu irmão, quando eu pedi para você repetir 3 dias, é porque 3 dias antes, eles tinham passado o Mar Vermelho a pé enxuto. 3 dias antes, eles começaram a ver o que Deus tinha feito ou ia fazer na vida deles. Passaram a pé enxuto, mais de aproximadamente 3 milhões de pessoas, que a Bíblia diz que é 600 mil homens, para mulheres e crianças. Agora presta bem atenção, 3 dias depois do grande milagre, o que acontece? Eles estão lá sofrendo, eles estão lá padecendo, eles estão lá chorando. Por quê? Porque estavam sem água, porque não confiam em Deus. Quem confia em Deus não quer passar por adversidade. Quem não confia em Deus bate no peito e fala assim, Deus, eu sou dizimista, por que é que está acontecendo isso na minha vida? Quem não confia em Deus bate no peito e diz assim, Deus, eu vou na igreja, por que é que está acontecendo isso na minha vida? Por que eu estou passando por esse estreito? Por que as coisas não dão certo? Por que isso? Por que daquilo outro? Meu irmão, quando nós começamos a colocar em dúvida o poder de Deus, é porque nós não estamos confiando na palavra dEle.
Se você prestar atenção aqui, eles começam a reclamar com Moisés. Chega para Moisés e diz: Moisés, nós não temos água. Os camaradas acabaram de receber um grande milagre. Acabaram. E não foi assim: Moisés, ó, é o seguinte, acabou a água. Não foi assim. Era murmurando. Era o tempo todo. Era o tempo todo. E a Bíblia Sagrada diz que Deus conduz eles aonde a Bíblia Sagrada diz que eles chegaram a Elim. O versículo 27 diz isso: onde havia 12 fontes de água. Fala comigo, 12 fontes de água. E ainda tinha mais, 70 palmeiras. E acamparam junto às águas. Nós esquecemos que Deus faz milagre na nossa vida. E nós não queremos passar por problema. Nós não queremos passar por adversidade. Nós não queremos ficar doente. Não aceitamos a doença na nossa vida de jeito nenhum. Eu já ouvi muito, eu já até preguei que um crente não pode ficar doente. Já pedi perdão aqui nesse altar por diversas vezes. Quem foi que disse que um cristão não pode ficar doente? Quem foi que disse que uma pessoa que serve a Deus não pode passar por problemas ou adversidades? Quem foi que disse isso? Na Bíblia não diz. O grande apóstolo Paulo, que viveu coisas maravilhosas de Deus, que foi o cara que implantou a igreja, praticamente todas as doutrinas da igreja, foi através de Paulo. Ele era doente, pastor. A Bíblia diz que ele tinha um espinho na carne. Nenhum teólogo consegue definir o que era o espinho na carne. Paulo diz que era um enviado de Satanás que esbofeteava dele para que ele não se ensoberbecesse das revelações que ele recebia de Deus. Mas ele tinha uma enfermidade. Ele passava por um estreito. E quando a Bíblia diz que ele fala assim: eu orei 3 vezes ao Senhor, e ele me disse que a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aleluia. Ninguém quer ficar doente, e ninguém aceita a doença. Sabe, as pessoas que ficam doentes, que não aceitam a doença, sofrem mais. Pastor, eu tenho que cruzar os braços. Não estou dizendo que você tem que cruzar os braços e ficar quieto. Eu estou dizendo que você tem que orar. Você tem que buscar a presença de Deus. Porque quem não aceita a doença, não busca a cura. Quem não aceita a doença, não confia em Deus. Quem não aceita que está passando por um problema difícil, complicado, mas que Deus pode curar. Meu irmão, nós temos que ter isso na nossa cabeça. Deus pode nos curar a hora, o momento que Ele quiser. Sim ou não? Ele pode. Quando Jó vai lá no pó, literalmente no pó, ele diz: nu, saí do ventre da minha mãe, e nu, para lá eu tornarei. O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o Senhor. Amém? Eu estou falando de cadeira, meu irmão. Eu não estou falando de alguém que nunca vivenciou isso na pele. Eu estou falando de quem já vivenciou enfermidade na pele, de quem já enfrentou problema financeiro. Só não passamos fome porque Deus tem misericórdia da nossa vida. Mas em um momento eu murmurei a Deus. Ao contrário, quando a Rose falava alguma coisa, eu dizia: Rose, eu sei, mais cedo ou mais tarde Deus vai virar o nosso cativeiro. E Deus virou, está virando, e vai virar muito mais ainda. Agora tem que haver confiança na palavra de Deus e aceitar. Quando a mulher de Jó confronta ele, fala assim: amaldiçoa seu Deus e morre. Ele diz: ô mulher, nós aceitamos tanto o bem de Deus na nossa vida, e agora não vamos aceitar o mal? Difícil essa palavra, não é? Complicada essa palavra, mas a confiança passa por esse crivo. Abraão, ele chega no momento que ele é super rico, ele está abastado, nossa, não tem mal o que fazer de dinheiro, muito gado, e aí de repente ele tem que repartir tudo. Porque há uma contenda entre os pastores de Ló e ele, e os pastores dele. E ele tem que fazer o quê? Dividir o que ele tinha. Falar: olha Ló, leva metade, pode levar embora, eu vou ficar com a outra metade. Ele tem que praticamente recomeçar. Mas em nenhum momento ele duvidou do poder de Deus. E esse camarada foi muito rico, muito riquíssimo. Porque não duvidou do poder de Deus no momento que estava passando por dificuldade. Tem uma frase que eu uso no Data Show, que eu gosto muito dessa frase: nunca se esqueça no claro daquilo, nunca se esqueça no escuro daquilo que Deus te falou no claro. O escuro é dia de provação, o escuro é dia de problema. E Deus promete a você, quando você está ouvindo essa palavra, por exemplo, talvez você não está passando por problema nenhum, talvez você está tranquilo, você está sossegado, mas Deus está falando com você no claro.
Deus está dizendo para você que você tem que confiar, que segurar, que ter a segurança na palavra dele e nele. Lá na frente, quando você passa por adversidade, você tem que lembrar dessa palavra e dizer: Senhor, eu estou na tua presença, faça a tua vontade sobre a minha vida. Faça a tua vontade. Ah, pastor, então beleza, agora não vou mais para médico, não vou mais cuidar, então vou ficar doente, vou agradecer a Deus pela doença. Eu não estou dizendo que você não tem que cuidar. Eu não estou dizendo que você não tem que ir para médico. Eu não estou dizendo que você não tenha que orar. Eu estou dizendo que você não pode se acovardar diante de uma enfermidade. Eu estou dizendo que você não pode dizer: ah, o Senhor me abandonou, porque Ele está do seu lado, em nome de Jesus. É isso que eu estou dizendo. Eu quero que você entenda isso. Não é você se acovardar, não é você cruzar os braços, mas é você confiar que o Deus que permitiu uma enfermidade sobre a tua vida é o mesmo Deus que vai te curar em nome do Senhor Jesus. O Deus que permite você passar por uma crise financeira é o mesmo Deus que vai te levar à prosperidade abundante em nome de Jesus. É essa confiança que você tem que ter, e não ficar murmurando quando a coisa é ruim. É fácil servir a Deus quando tem dinheiro no bolso, é ou não é? É fácil servir a Deus quando a saúde está boa, quando você está redondinho. É fácil, é mole, é tranquilo. E quando a coisa aperta, eu quero ver. Confiança em Deus é a base de tudo na nossa vida. Terceiro, quando nós não confiamos em Deus, nós nos esquecemos do que Deus já fez em nossas vidas. Quando nós não confiamos em Deus, nós nos esquecemos do que Deus já fez em nossas vidas. Olha só o que diz aqui, Êxodo 16, de 1 a 4, diz assim, ó: partiram de Elim toda a congregação dos filhos de Israel, veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a esse deserto para matar de fome toda essa multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Meu irmão, o sapato aperta, a gente esquece de Deus. A gente se esquece de tanta coisa maravilhosa que Deus fez na nossa vida. A gente se esquece porque estamos passando por um vale, por um problema. Não confiamos na presença de Deus. Nós temos que confiar, meu irmão. Essa palavra confiança tem que estar encalacrado no você. Você tem que trilhar esse caminho da confiança em Deus. Simplesmente confia. Você lembra lá no Novo Testamento, quando Jesus passa e Jesus vai atender lá Jairo. Jairo fica desesperado. Por quê? Porque ele chama Jesus e fala: Jesus, vamos para casa, porque minha filha está à morte, não tinha morrido ainda. Se o Senhor falar, colocar a mão na cabeça dela, ela não vai morrer. Jesus sai e diz: vamos lá. Quando Jesus sai, vem a mulher hemorrágica, passa no meio do caminho de Jesus. Jesus para atender aquela mulher, Jesus cura aquela mulher e sai de novo. Quando ele sai, a Bíblia diz que chegaram os mensageiros do diabo e chegaram para Jairo e disseram: Jairo, não precisa mais incomodar o mestre. Sabe, eu vejo essa expressão como uma expressão irônica. Eu vejo essa expressão quando alguém está dizendo assim: não precisa mais confiar nesse Deus que você serve. Já aconteceu tudo de mal. Já aconteceu. Já foi. Não tem mal o que fazer. Eu vejo essa expressão, não incomodes mais o mestre, como uma expressão irônica. E aí de repente Jesus olha, a Bíblia diz que Jesus olhou para Jairo, viu o semblante de Jairo, e olha para Jairo e diz para Jairo o quê? Não temas, crê somente. Talvez Deus está dizendo no teu coração nesta noite: não temas em 2016, crê somente. Acredite, traga à memória aquilo que Deus já fez na tua vida de bom. Traga à memória aquilo que Deus já manifestou na tua vida. Se você está aqui hoje, foi porque Deus deu a graça de você estar. Deus te livrou já de muitas coisas para você estar aqui hoje em nome de Jesus. Deus já te livrou. Deus já te livrou. Quando eu nasci com o mal do sétimo dia. Quem conhece o mal do sétimo dia aqui diz amém. Pouca gente. É uma doença chamada Mal-Simioto. Alguém conhece Mal-Simioto? Chamado também a doença do macaco.
Eu nasci com essa doença. Ninguém dizia que eu ia viver. Ninguém dizia. Nem tampouco que eu ia engordar. Mas engordei. Minha mãe foi para tudo quanto é canto, tudo quanto é tipo de benzedor, de saravá, de tudo quanto é tipo de coisa, para poder me livrar. Minha mãe não conhecia Jesus na ocasião. Minha mãe conta que um dia ensinaram para ela passar o meu corpo é tudo peludo. Hoje eu sou pelado, nem barba eu tenho. Mas era tudo peludo, tudo. Você imagina, tudo peludo, de fora a fora. Ensinaram ela a fazer um negócio com uma erva lá e passar no meu corpo. E aí colocar minha camisa, minha roupa por cima e depois tirar. Minha mãe fez isso. Quando minha mãe tirava minha camisa, saía couro junto, sangrava, fiquei tudo cheio de ferida, quase morri por causa dessa experiência da minha mãe. Eu era recém-nascido, eu tinha poucos meses de vida. Meu irmão, até aqui Deus tem me sustentado para a glória de Deus. Até aqui, quando às vezes eu quero desanimar, eu falo, Deus, o Senhor me livrou da morte. Ninguém dizia que eu ia viver. Eu tenho uma tia, eu era o sobrinho na ocasião, hoje não, né, que eu já tenho uma certa idade. Mas eu era o sobrinho querido dos meus tios, por causa da minha mãe. Meu tio Valtenor, meu tio Valmir, até hoje. Minha tia Irene, minha tia Terezinha, mas principalmente a tia Crenilda. Tia Crenilda caminhava junto para me levar, e ela chorava junto com a minha mãe, porque em cada lugar que ia, falava assim, ele não vai resistir, ele vai morrer. A primeira vez que a minha tia me viu pregar, ela começou a chorar. E ela me viu pregar lá em Apucarana, ela começou a chorar, porque ela dizia assim, o inimigo tentou levar o nego, mas Deus segurou na mão do nego, aleluia. Deus tem feito coisas maravilhosas na tua vida, meu irmão, confia nele. Não é esse problema, ou alguma adversidade que você vai enfrentar em 2016, que vai diminuir o poder de Deus, não. Deus continua poderoso do mesmo jeito, em nome de Jesus. Amém ou não amém? E eu vou terminar. Quando nós não confiamos em Deus, nós culpamos a Deus e as pessoas pelas nossas dificuldades e adversidades. Olha só o que diz aqui, Êxodo capítulo 17, de 1 a 7, assim, ó. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo os mandamentos do Senhor, acamparam-se em Refidim e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois o povo com Moisés e disse, dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés, por que contendes comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse, porque nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos, aos nossos rebanhos. Então clamou Moisés ao Senhor, que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés, passa adiante do povo, toma contigo alguns anciãos de Israel, leva contigo em mão um bordão, que feriste o rio e vai. Eis que ali diante de ti está sobre uma rocha em Horebe, ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés fez na presença dos anciãos de Israel, chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo, onde está o Senhor no meio de nós, ou não? Meu irmão, quando nós passamos por dificuldades, nós queremos culpar as pessoas e a Deus, quando nós não confiamos em Deus. Mas eu estou passando por isso, é por causa de fulano, é por causa de ciclano, é por causa de beltrano. Porque Deus isso, porque Deus... Meu irmão, você está passando por isso, porque Deus quer te ensinar, porque Deus te coloca no deserto, não para te matar, mas Deus te coloca no deserto, para você aprender a depender dEle. Temos que levantar a cabeça, meu irmão, e parar com esse negócio de murmuração, porque está passando por problema. Tem que passar, sim, vai passar, vou passar. Mas Deus, o que é que o Senhor quer que eu aprenda com isso? Eu aprendi uma lição no deserto da falta de saúde, falta de dinheiro e falta de paz, quando Deus falou para mim, eu quero que você comece a pregar agora, a partir de agora, que uma pessoa sem dinheiro, uma pessoa sem saúde e uma pessoa sem paz no lar, pode me adorar. Eu aprendi no deserto o que Deus tinha para o meu ministério e para a minha vida. Eu quero dizer para você, Deus vai te ensinar aquilo que Ele quer de você, da sua vida e da sua família. E vou dizer mais, quando você passar por provações e for aprovado, a sua família, a sua vida será inabalável para a glória de Deus. Deus não vai te matar, mas Deus vai te proteger, vai te ensinar, vai trazer para perto. Lá em Oséias 2,14, Deus dá uma promessa interessante, Deus nos chama para um compromisso interessante. Ele diz, e eis que eu te atrairei,
te levarei ao deserto para falar o coração. Se você está no deserto hoje, é porque Deus está querendo falar no seu coração. E eu vou dizer mais para você: depois do grande deserto, vem verdadeiramente um lago. Depois do grande deserto, vem palmeiras, vem 12 fontes. Depois do deserto, a provisão de Deus vai ser sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Levante a tua cabeça, o deserto está no fim, porque vem de Deus a glória, a bênção, a prosperidade sobre a tua vida e família, em nome de Jesus.